Eu tô aqui chegando na Casa Hebe, um espaço totalmente dedicado à história da apresentadora, com cerca de 400 metros quadrados e mais de 4.000 itens expostos, entre fotografias, roupas, sapatos e muitos prêmios. E quem vai me apresentar esse espaço é o Evaldo Pereira, co-administrador aqui da Casa Hebe. Tudo bem, Evaldo? Tudo bem, você? Vamos lá, tem bastante coisa pra gente conhecer, hein? Seja bem-vindo, em nome do legado, Lídia Sweg, do Marcelo. Vou te mostrar, tem bastante coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar aqui por esse espaço que remete a uma capela, certo? Isso. Na realidade são móveis que existiam na capela, uma capela dentro da casa dela. Hebe, como todos sabem, ela é extremamente religiosa, né? Então, essa foi uma capela feita pelo sobrinho dela, o Cláudio, né, que era empresário dela, primo do Marcelo, que enquanto ela viajava, construía a capela. Um dia ela chegou assim e falou assim, aquela porta não existia, o que tem lá? Daí foi ver ela, ele tinha feito uma capela para ela. E aqui eu tô vendo a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, também aqui do Menino Jesus. Isso. Isso aqui é alguma das imagens que ela tinha, né, que a gente manteve no acervo. Mas dentro da capela que ela tinha na casa dela era um negócio absurdo de quantidade de imagens. E essa capela foi construída por quê? As imagens ficavam no quarto dela ou no closet e não estava cabendo mais, eram muitas imagens e ela guardava tudo. Então, por isso que teve essa capela dentro da casa dela também. E ela costumava fazer orações todos os dias? Todos os dias, ela era muito religiosa. Né? Como te falei, ela se apresentava, se apresentou em festivais e tudo mais, segurando Nossa Senhora Aparecida, ela carregava uma imagem no bolso, chegava a machucar a mão dela, né? Porque os festivais no Brasil, os artistas eram vaiados, né? Nos festivais de música? Nos festivais de músicas, isso, década de 70, 80, né? Era super famoso, né? Ali que saíam os artistas. Né? Então, e ela ficava tensa, bastante tensa. E ela era extremamente religiosa. Evaldo, um outro espaço aqui que chamou minha atenção é aquele que é dedicado a muitos prêmios, certo? Muitos. São vários prêmios, a gente tem mais de 150 prêmios aqui. Teve algum prêmio, alguma conquista que deixou ela extremamente feliz, que se destaca? Teve, entre tantos, o Grammy, né, que ela ganhou lá, o Grammy Latino, né, e ela foi receber lá. É um prêmio internacional, né? Então, é claro que é importante, né, ser reconhecido internacionalmente. Uma das poucas mulheres, artistas brasileiras, a ter um Grammy, né, acho que tem um destaque, né? Encontrou o Morgan Freeman, ele elogiou a elegância dela, sabe? Então, está aqui, ó. Apresentação de los prêmios especiais. Posso pegar? Pode. É pesado, hein? É pesado. Você está pegando um Grammy na mão. É a primeira vez que eu pego um Grammy, hein? Então, realmente, acho que esse foi um prêmio que foi muito, assim, diferenciado na vida dela. Mas ela torcia para todos, o troféu imprensa, ela torcia como se fosse o primeiro, sabe, assim? Dá para ela, que faz questão de entregar o troféu. Questão de entregar o troféu. Aí, olha aqui. Quem tá aí? O primeiro formato dele, até o formato que veio até o Silvio Santos, Roquete Pinto, que foi um dos mais importantes da televisão brasileira, tem Mário Lago. Em 2002 ela já ganhou o troféu internet. Como é que ela seria na internet hoje em dia, né? Uma artista multimídia, né? Passou pelo rádio, pela televisão e chegou à internet também, né? Internet. A Hebe chegou na TV digital em 2007, ela estava lá. E no clipe de inauguração, ela também estava lá. Mas o interessante é falar que para a televisão, ela, na realidade, pela Tupi, ela foi reprovada porque ela não se encaixava nos moldes da televisão. Eles pegavam principalmente os artistas que já estavam apresentando e também atuando. Os apresentadores foram os últimos, as pessoas que ainda estavam no início. E foi aí que a Hebe, num primeiro momento, ficou meio de lado. Disseram que a sobrancelha era muito grossa, que ela, como apresentadora, como para a televisão, ela não funcionava, ela foi reprovada. Então o início dela, exatamente nesse dia 18 de setembro, foi com um programa
Repare que toda a programação era totalmente ao vivo e em preto e branco. Então, foi criado, filmado, um vídeo que era exatamente um clipe musical. Se chamava Meu Pé de Manacá, junto com Yvonne Cury. E ela se apresentava, os dois cantando. Curiosamente, aquela história que ela não estava na inauguração porque ela foi namorar. Então, todo esse misticismo, mas ela estava, só que em forma de película. Hoje juntinhos, que beijo nós vamos trocar. Existiam poucos aparelhos de televisão no país. E a noite é de luar. O que dava mais audiência eram as emissoras de rádio. E nesse movimento, Vitor Costa começou a eleger pessoas, principalmente com boas vozes. Aí a Hebe tem a grande oportunidade da carreira dela. Ela conquista, vamos dizer, o seu primeiro sofá. Esse sofá é um sofá que não é só da Hebe. Então era Lourdes Rocha, Vilma Bentivenha e outras pessoas que estavam também nesse sofá. Esse sofá seria, no caso, o primeiro programa de TV da vida da Hebe. Exatamente, o primeiro programa de televisão da Hebe, vamos dizer, programa próprio da Hebe e das colegas dela, foi O Mundo é das Mulheres. O Mundo é das Mulheres, acho que foi o programa mais famoso que eu fiz como apresentadora, né? Foi aí que eu ganhei o primeiro Roquete Pinto como apresentadora. E esse programa também sufocou a cantora. Eu comecei a ficar mais famosa como apresentadora do que cantora. E eu gosto mais de cantar do que apresentar. Mas o programa fez muito sucesso porque eram várias mulheres e um homem como entrevistado que tinha obrigação de falar sobre as mulheres. Por que esse programa era à frente do tempo dela? O que tinha de diferente? Especialmente falando da década de 1950. Vamos lá. Primeiro que a televisão tinha chegado fazia pouco tempo, né? Hoje em dia, a gente já vê o que as mulheres sofrem, né? De qualquer tipo de preconceito, essa quantidade de feminicídio que tem no Brasil hoje em dia é 1 a cada 25 horas, né? Agora vamos imaginar uma mulher na década de 50, né, com a televisão recém-chegada ao país, com um programa chamado O Mundo das Mulheres. Um programa que durou vários anos, que ela ganhou vários troféus, vários Roquete Pinto, e já assim, no primeiro ano como apresentadora, já foi premiada com o maior troféu da época, né, que foi o troféu criado pelo Blota Júnior. Era um programa tão chamativo, tão importante para a época, que estava ganhando o seu espaço, que virou uma referência. Uma das principais estrelas, se não a principal, da festa do 4º centenário de São Paulo foi Hebe Camargo. Existe, inclusive, uma música que virou um hino de São Paulo, que era São Paulo Quatrocentão, cantado por Hebe Camargo. Então, ela virou realmente uma referência ali. E um ano depois, aquela moça cantora que tratava todo mundo de igual para igual, ela se transformou em um ícone. E claro, um ícone que foi bem aos poucos sendo calcado nos anos 50, e quando ela vai para a TV Record, tudo se transforma. O Brasil parava para assistir Hebe aos domingos. Chegou a dar perto de 90 de audiência. Você imagina 90% dos televisores do Brasil, igual para São Paulo, né? Naquele horário estavam ligados no programa dela. Tanto que o programa foi ganhando mais tempo. Começou com, não lembro se era 2 horas, foi ganhando 3, 4, e era um programa assim, mais de 4 horas aos domingos. E, segundo me contam também, na segunda-feira os comentários nas ruas, em tudo, era o que tinha passado no sofá da Hebe, né? Então ali começa realmente o sofá da Hebe tomar uma grandiosidade, né? Todo mundo queria sentar no sofá da Hebe, porque realmente nesse programa da Record esse sofá se tornou tão icônico. E na Record, aí existe uma virada de jogo muito importante. Ela também vira uma referência em rede. Só que as redes eram via micro-ondas, então antena por antena e fechando os links. Então as pessoas começaram a ver o programa Hebe
não só de São Paulo, como todas as emissoras unidas, que antes de existir a Rede Record, era esse o nome. E então você via, por exemplo, a Hebe na TV Rio, no Rio de Janeiro, e na TV Record, em São Paulo. E isso fez com que, assim, ela virasse uma referência ainda maior. Aí sim, um verdadeiro ícone. E um ícone em todos os sentidos. Eu, como joalheira, me cabe dizer que a Hebe Camargo mexeu com a moda da mulher brasileira. Ela ensinou a mulher brasileira a se arrumar melhor. Ela ensinou a mulher brasileira a não ter culpa de ter. E ela faz isso, ela fazia, né? Porque isso está um pouco perdido novamente. A Hebe fazia a gente não ter culpa de ser feliz. Eu acho que isso é o grande legado de Hebe Camargo. Você não precisa ter culpa de ser feliz. Isso me perguntam até hoje. Hebe era assim mesmo? Espontânea, viva, feliz? Era. A Hebe, fora do palco e no palco, era a mesma pessoa. Eu tive oportunidade de conhecer muita gente. Muita gente. Entrava carrancudo, se trocava, ia para o sofá, acendia a câmera, sorria. Não, a Hebe não. A Hebe era verdadeira em todos os sentidos, era transparente em todos os sentidos. E era uma pessoa extremamente generosa. A generosidade da Hebe... Ah, tá frio. Vamos comprar cobertores para dar no farol. Ela saía distribuindo cobertor no farol para as pessoas que estavam no meio da rua. Você, enquanto filho, o que você pode compartilhar da sua mãe que as pessoas não fazem a menor ideia? Assim, como é que era a Hebe Camargo mãe, a Hebe Camargo em casa, que almoçava, jantava com você, que, enfim, tinha uma relação como uma mãe. Sim, e eu tenho tantas saudades da época que a gente morava no Sumaré, aqui no bairro de São Paulo, porque era uma época assim que eu tinha muito ela mãe ali, sabe, assim? Minha mãe nunca foi ausente, ela nunca foi uma mãe ausente. Muita gente acha, né, por causa de televisão, que ela... Não, ela sempre foi muito presente. E nessa época do Sumaré, era uma época muito gostosa e gostoso de lembrar. Porque eu estudava, eu entrava no colégio 1h da tarde, então nós almoçávamos todo dia juntos, né, na salinha ali que tinha, e todo dia a gente almoçava, aí pegava e ia pro colégio, né. Então é gostoso, isso me remeta muito à família, Hebe mãe, sabe, ali, a gente almoçando junto, gostoso e tal. Ela era uma mãe preocupada, né? Eu não dei muito trabalho, viu? Eu também não era um menino muito levado, né? Mas ela era preocupada quando ia sair, levou o casaco, olha, fecha o vidro do carro, né? Hoje, então, que é mais perigoso ainda, imagina, estamos na década de 70, 80, né? Que os perigos eram menores, mas ela já se preocupava. Mas nunca brigamos. Eu e minha mãe, assim, nunca tivemos briga, discussão. Uma vez só que ela pegava... A única coisa que ela pegava no meu pé era com roupa, porque ela era toda glamurosa, né? E eu já sou low profile, eu já, né, tô sempre mais descontraído. E aí, quando eu tinha um programa em São José dos Campos, na Band, ela pegava no meu pé, você não pode ir com essa roupa, meu filho, você tem que ir com um terno. Eu falei, mãe, mas o programa é sábado de manhã, né? Não vai ficar legal de terno. Mas quando ela ia, que eram uns programas especiais, assim, aí eu punho o terninho, ela ficava toda orgulhosa, né? Mas ela, às vezes ela brigava assim, você não pode sair assim na rua, vai ficar mal pra mim, vou falar que eu não te dou roupa. E a Hebe, como ela mudou toda essa história da moda e do mercado joalheiro, eu sabia que eu tinha que ajudar o Marcelo a montar uma casa decente, linda, maravilhosa, com cheiro bom, com temperatura perfeita, com luzes e com todas as cores que só a Hebe Camargo sabia trazer para a vida. E aí, quando o Marcelo me entregou a responsabilidade de, juntamente com ele e com o Evaldo, tomar conta do acervo,
Foi aí que eu decidi montar o Museu Acervo Hebe Camargo. Mas quando você entra num espaço como esse aqui, que é totalmente dedicado à memória, à lembrança dela, o que vem à sua mente? Eu sinto aqui, é como se fosse tudo que eu faço levando o nome dela, né? Quando eu entro aqui, quando eu venho gravar o Café com Selinho aqui, quando eu faço a experiência Hebe que eu fiz ontem, gravei uma, foi lindo, quando eu faço as palestras falando dela, tudo me parece que é um combustível que me dá, sabe? Assim, às vezes a gente fica meio desanimado, meio tristinho, aí parece que isso aqui enche o tanque, aí você vai para cima, sabe assim? Porque me traz ela muito perto de mim, né? Estar aqui nesse ambiente, estar fazendo as coisas relacionadas a ela, traz ela, parece que ela está aqui com a gente, sabe? Isso me dá muita força, assim, para continuar tocando sem a presença física dela, né? Que realmente eu queria que ela tivesse para abraçar, beijar, contar, mas às vezes eu sempre pergunto, mãe, você está feliz com isso? Você ficou feliz com o que eu fiz, sabe assim? Então, e aqui parece que é a casa dela, né? A nova casa dela. A Lídia e o Evaldo fizeram com todo o amor isso aqui. Sou muito grato a eles pelo que eles... não só pela dedicação, mas pelo amor que eles entregaram aqui, né? Então, acho que é por isso que tá tão bonito, né? E acho que ela deve estar muito feliz. Me fala um pouco sobre quais são as suas principais lembranças da Hebe. Você nos contou há pouco que você sempre foi muito observadora e que o período que você conviveu com ela, sendo observadora, você aprendeu muita coisa. Que ensinamentos, quais são as principais lições que você teve durante essa convivência? A disciplina dela, a Hebe Camargo, ela tinha muita disciplina para trabalhar. Então ela tinha os dias, né? Dia da drenagem, o dia da maquiagem, o dia da manicure, o dia do cabeleireiro, o dia de passar na Helena Motim para escolher a roupa. Ela tinha muitos métodos e eu fui aprendendo essas coisas com ela. E ela mudou a vida de empresários, ela mudou a vida de artistas, ela mudou porque para você ter gratidão, o significado de gratidão para mim é assim: põe a pessoa na tua vida e fala como foi a minha vida com essa pessoa na minha vida. Ou tira essa pessoa da sua vida. Tira e fala como teria sido o meu caminho, a minha vida, se essa pessoa não tivesse aparecido na minha vida. Eu tenho um caso de uma pessoa que disse para mim, ligou, caiu no meu telefone e ele disse: meu teatro está de mal a pior, eu preciso ir no programa da Hebe. Essa pessoa é o Raul Cortez. O Raul Cortez falou: eu preciso lotar meu teatro. E foi isso que aconteceu. Nunca mais parou de ir. Ela falou: nossa, mas o Raul Cortez nunca veio ao meu programa aqui no SBT. Eu falei: pois é, Hebe, ele está com uma peça em cartaz e está querendo ir. Então, toda vez que ele estreava um espetáculo, ele queria ir no programa da Hebe para lotar. E depois a gente tinha o resultado dele, ele ligava e dizia: você não sabe, lotei o teatro. Que era assim. Isso dava a dimensão do alcance da Hebe. Dava dimensão, tanto em shows, quanto em teatro, quanto em entrevistas com pessoas que... vamos fazer o namoro, a gente promovia os namoros, encontros de pessoas. Então era assim, era fácil. E a Hebe, todo mundo queria fazer o programa da Hebe. Era muito fácil, não é que era muito fácil, mas assim, era muito tranquilo convidar para o programa da E no SBT? Por que o programa no SBT
também fez tanto sucesso. Aí o programa do SBT você já não era tão jovem assim, não era né? nenezinho, né? Exatamente. O que esse programa no SBT, na sua avaliação, diferenciava de outros programas que fez ele fazer tanto sucesso? Sim. Antes de falar do SBT, Bruno, falar um pouco da Record ainda, voltando à Record, que ela entrevistou o Christian Barnard, que foi o primeiro que criou o transplante de coração, sabe? Então tem foto, ela entrevistando. O Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, né? Ela entrevistou também no programa. Então, realmente você vê a importância do programa dela, esse Hebe, né, aos domingos para a TV Record. Indo agora para o SBT. O SBT foi assim um momento, acho que deu uma explosão na carreira dela. Ela estava na Bandeirantes, ela vinha fazendo programa aos domingos na Band, tinha uma audiência razoável, né, não era grande audiência, mas uma audiência razoável, mas já, claro, né, ela já era bastante conhecida, bastante famosa, mas o SBT fez o boom realmente na vida dela, na carreira dela, e consolidou, né, o sofá da Hebe ali no SBT ficou muito forte, muito consolidado. O Silvio tinha acabado de comprar a TVS, né? Ela foi, acho que ainda quando era TVS, se eu não me engano, e ela se tornou a cara, né, do SBT. Acho que o Silvio e Hebe eram a cara do SBT, não tinha outros apresentadores. Claro que vieram outros importantes, com o Gu, outros tantos, né? Mas acho que eles realmente... tanto que ela falava que ela tinha 3 letrinhas gravadas na testa dela, né? SBT. Realmente ela tinha amor pelo SBT. A partir do momento que ela assinou o contrato, ela vestiu a camisa do SBT e realmente foi uma parceria de muito sucesso. Acho que um grande sucesso. A vida dela, assim, mudou bastante, porque se ela já era famosa com o SBT, na época do SBT, então ela não podia mais ir em shopping, não podia, tinha lugares que não dava mais para ir, de tanto que era o assédio. Porque eu lembro, antes do SBT, ainda ia no shopping com ela, sabe? Tinha no shopping, dava para andar, mas depois de SBT não tinha como. O SBT não foi o primeiro programa nacional da Hebe, mas você acredita que foi o que popularizou para o país todo? Ah, com certeza foi. E inclusive, assim, ela foi para o SBT em 86, né? Em 86 já havia muito mais televisores no país, a televisão já estava mais consolidada, né? Porque na década de 70, a TV começou na década de 50, mas ainda vinha caminhando, né? Nós já tínhamos uma evolução grande. TV a cores, acho que chegou em 73, por aí mais ou menos, 3 ou 4. E agora em 86 já era acho que um grande hábito da família assistir o programa de televisão. Entre os convidados que participaram do programa da Hebe, quais foram aqueles que nunca tinham se apresentado num programa de televisão para o país todo e tiveram como primeira experiência na televisão nacional no programa da Hebe? Ah, sim. Os internacionais iam sempre, as gravadoras sempre diziam pra gente, olha, Sarah Brightman vai estar no Brasil. Então a Hebe já amava o CD da Sarah Brightman. Então ela foi ao programa normal e quando nós fizemos 18 anos de SBT na Sala São Paulo, que era um programa especial com 400 convidados famosos sentados e vários musicais, que era um programa essencialmente musical. Só que a Hebe desceu, entrevistou tudo mais, a Sarah Brightman voltou, especialmente no Brasil, para fazer o programa Hebe, porque ela se apaixonou pela Hebe. E a Hebe, nessa primeira vez que a Hebe esteve entrevistando a Sarah Brightman e a Sarah Brightman cantando, Hebe depois ofereceu um jantar para a Sarah. E minha mãe sempre gostava de receber em casa. Então ela fazia jantar, fez para Sarah Brightman, fez para Thalia, foi uma loucura quando fez jantar em casa, assim, sabe? Então passou muita gente importante, muita gente importante. Depois nós fizemos um programa em 89 com a Xuxa. A Hebe vestida de shortinho e o programa da Xuxa. E a Xuxa já fazia muito sucesso na Globo. Não, a Xuxa fazia muito sucesso. Mas a Globo liberou. Depois se arrependeu porque a gente deu 30 de Ibope. Mas aí já era tarde. Já era tarde. O auditório cheio de crianças para fora, era o auditório, era o Teatro Silvio Santos, lotado de crianças,
Foi um auê esse E a Xuxa deve ter programa. ficado muito A feliz. Xuxa adorou, a gente levou as paquitas para abrir o programa, levamos umas entrevistas que tinham a ver com a Xuxa, o programa foi maravilhoso. Alguém me falou assim, que sentar no sofá da Hebe era ganhar o selinho de verificação, sabe assim? Então, que era importante, porque você sentou ali, então estava verificado, estava validado, né? Quando eu tô vendo aqui fotos, ela entrevistando grandes nomes da MPB, da televisão brasileira. Gal Costa, né? Bruna Lombardi, de Falco, Agnaldo Timóteo, Dom Evaristo Armes, Toquinho, a Dercy Gonçalves, né? Isso aqui tudo é época dela da Band. Você vê aqui ela entrevistando o Neil Armstrong, né? O Homem que Pisou na Lua, né? O quarteto aqui do SBT, Mário Lago, Clodovil. Conhecer esse espaço aqui também é conhecer não só ela, mas também um pouco da história da televisão brasileira. Sim, né? da própria cultura brasileira de uma maneira geral, né? Eu acho assim, de transformação, porque ela inclusive transformou a cultura brasileira, né? Eu acredito, né? Através do posicionamento, patriotismo. Agora, tem um outro espaço aqui que eu quero que você nos apresente, que é um espaço dedicado ao patriotismo dela, que vocês Isso. chamam de Sala Brasil, é isso? Isso, a gente chama Sala Brasil, porque a gente resolveu, a partir do capacete do Senna, que é uma réplica autenticada, quando a Lídia idealizou essa casa, a gente ficou pensando o que colocar em cada ambiente. Quando a gente recebeu o capacete do Senna, em conversa com a Lídia, tudo, ela falou assim, vamos montar uma Sala Brasil, porque a Hebe era muito patriota, né? E aí foi Brasil, muito. Não, Não, Sim. Ela torcia muito pelo Brasil de uma maneira geral. E aí, né, como aquilo que eu te disse, essa casa foi idealizada pela Lídia, quando a gente recebeu o acervo, e ela deu a ideia de colocar isso aqui, fazer a Sala Brasil. Quais os critérios que vocês adotaram para escolher entre tantas peças? Quais os critérios que vocês adotaram para trazer fotografias, joias, prêmios, enfim, os critérios que vocês adotaram para montar esse espaço aqui chamado Casa Hebe? Eu fiz a parte da reforma, da arquitetura e das vitrines, porque era necessário expor as coisas, tirar do plástico bolha, tirar dos Tupperwares. Era necessário dar vida para quem, sabe, é o grande significado de vida, viver bem, vida feliz. Então, por isso que eu te falo da iluminação, da temperatura, que tudo isso também mantém um acervo, não é? Então, quem faz a escolha da mercadoria é o Marcelo com o Evaldo. Eu apenas recebo com todo amor e carinho aqui na Casa Hebe, e eles que vão trocando as vitrines, para que cada grupo, quando vem fazer a visita, veja coisas novas e de uma forma eternizada. Eu acho que fazer isso aqui até o centenário foi uma coisa assim para fazer com chave de ouro, sabe? E ela merecia esse espaço só dela, para ela, com ela. Ela ainda morena, cantando, né? Adolescente ainda, aqui já na fase loira, pai do Marcelo. E aí ela aqui em vários outros momentos. São muitas fotografias. Muitas. Se a gente tem também a história da televisão preservada, muito se devem a esses pioneiros. Emissoras pegam fogo, a Record nem se fala, foi uma das que mais pegou fogo. Sofreu com isso, né? Sofreu a ponto assim de ter que ir mais para o teatro e menos para o estúdio, porque não existia mais o estúdio. Eram cinzas. Então, o que aconteceu? E detalhe, sempre ela foi muito amiga dos amigos. Então, ela chegava e estava vendo, estava pegando fogo, ela e outros, Randall Juliano e muitos outros da Record, se uniram e fizeram
uma passagem de fitas e equipamentos e coisas para se recuperar tudo o que era possível sair do fogo e continuar como acervo. A Record, pós-incêndios e com uma grande crise, é vendida a parte para o Silvio Santos. E no final, a Tupi está com os dias contados. É quando surge, justamente nesse período, o Walter Clark e o João Saad chamando ela para Bandeirantes. Então esse momento de virada vem aí. E é quando ela vai para Bandeirantes. A Bandeirantes, naquele momento, também foi muito importante, porque a Hebe, ela participa de uma fase onde a Bandeirantes é a primeira emissora que transmite simultaneamente, sem interrupção, via satélite. Então a Hebe passou a ser também uma referência de um programa para a família no Brasil inteiro. A Hebe tem uma história interessante, ela já vem de uma família artística, né? Ela é nascida em 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, né? Não tinha melhor representante para isso. O ano é 1929. O pai era seu Fego Camargo, ele era violinista do cinema mudo. Estranho, né, falar violinista do cinema mudo, mas ele era, né? Engraçado, né? Esse era o encanto do cinema mudo, associar as imagens ao som de instrumentos, né? E Dona Esther Camargo, e ela era pianista de ouvido. Então, assim, ela tinha Hebe, só antecipando um pouco, mas era um amor pela família, pelos pais e pelos 5 irmãos, assim, absurdo. Quando o cinema mudo acaba, ela vem para São Paulo junto com os pais. E é um momento que eles passam dificuldade, bastante dificuldade na família, né? E ela fala, né, que ela foi, quando eles foram morar no porão, ela veio com 6 anos para São Paulo, eles moraram num porão. Lá por volta dos 11, 12 anos, ela diz que ela ajudou a tia, uma tia, né, bem de vida ali na cozinha. Não chegava a ser uma empregada, mas ela ajudou ali alguma coisa. Então, desde muito cedo ela ajudava. Mas, nesse período também, ela fala que assim, a família dela, independente da situação que eles passavam de dificuldade, eles eram muito felizes, muito alegres, muito otimistas. E ela fala, né, que, uma reportagem, ela fala que a mãe falava que eles eram pobrete, mas alegrete, né? Então, assim, sempre muito otimista, sempre muito para frente, né? E, a partir daí, a mãe começa a levar ela em vários programas de calouros, e ela ganhava todos. E aí foi quando começou a desenvolver a carreira dela artística. Programa de calor, ela ia participar, concorrer como cantora. Como cantora. A Hebe, na realidade, ela sempre foi cantora, vamos dizer assim, de profissão. Eu costumo brincar, né? Mas é uma questão pessoal. Ela caiu meio como apresentadora ali por uma incrível coincidência e por ser quem era, né? Mas ela sempre cantora, ela começou como cantora. Uma vez, para te contar uma história, um cantor estava dando um agudo, o Jair Rodrigues. Ela falava, Jair, você vai acabar com as suas cordas vocais? Estava ensinando o Jair Rodrigues como cantar. Não, Hebe, eu gosto de cantar assim, não sei o quê. Você vai acabar com as suas cordas vocais. Quer dizer, a Hebe entendia tudo, de música, de humor, de programa, de como ser entrevistado, de como se portar. Ensinava as pessoas no sofá a sentarem. Uma vez ela falou para a Adriane Galisteu, olha, você tem que sentar assim. Vamos aprender. Isso no ar. Ela falava no ar. Como é que você senta, Hebe? Todo mundo quer te imitar. Você hoje é um apresentador. Que lições você traz da sua mãe como apresentadora? Bem, eu sempre tive ali, né, nos bastidores, acompanhando, muito na plateia também, né? E eu acho que a gente tem em comum uma coisa, que é a espontaneidade, sabe assim? Eu faço café com selinho, não tem ficha, sabe? Eu leio sobre o entrevistado, né? Quando eu não conheço, porque tem uns que eu já conheço há tanto tempo, nem precisa release. Me intero, né, do que ele está fazendo e vai saindo bate-papo. Porque eu acho que o gostoso é isso, você, conforme você vai conversando, vão surgindo dúvidas, vão surgindo curiosidades, né? E aí você vai, porque o objetivo do programa é justamente esse, tomar um café, bater num papo. O café ainda não tenho, já tive, estou esperando ter de novo, mas o bate-papo é descontraído. E uma coisa que eu fico contente,
que todo mundo que sai daqui sai feliz, né? O Matheus está aqui com a gente, testemunho disso. As pessoas saem felizes, porque é gostoso, é descontraído, você dá risada, sabe assim? Então, acho que o que eu herdei dela talvez tenha sido essa espontaneidade, sabe assim? A coisa natural, né? Que flui, né? Não tem aquela coisa do ler a ficha, né? Tal, aquela coisa assim, não. Deixa rolar, né? A Hebe foi uma lição para mim durante esses 23 anos e durante a minha vida toda, desde que eu comecei a trabalhar com ela, foi uma mestra, uma professora sem querer ser de tudo, de comportamento, da maneira com que a gente tratava os convidados, porque a gente era espelho dela. A gente tratava o convidado como ela tratava o convidado no sofá. Na hora que eles chegavam, na recepção, no camarim, a maneira de tratar, tudo isso. A gente aprendia com ela a como se comportar e se portar. Então, para a vida, eu levo tudo isso. Hebe, longe das câmeras, fora das câmeras, era uma mulher feliz? Extremamente feliz, realizada. Ela era uma pessoa feliz, ela amava a vida e ela brindava a vida todos os dias. Ela brindava a vida todos os dias. E ela sempre falou assim, eu não tenho medo de morrer, eu tenho peninha, porque ela realmente amava. Agora, para viver com limitações, não pode isso, não pode beber aquilo, não pode comer aquilo, não pode viajar aquilo, ela não ia querer. Eu conheço tanto minha mãe que ela ia falar assim, eu preferia morrer, sabe assim? Então eu acho que quando o corpo dela, físico, não tinha mais condições de acompanhar o espírito jovem, a energia toda, Deus a privou, né, de ter que passar por essa tristeza, né? E claro que eu queria ter ela comigo eternamente, mas feliz. E eu sei que se ela estivesse vivendo assim, limitada, debilitada, ela não estaria feliz. Tem algum programa especial que você lembra com mais saudade ou que te marcou mais? Tem sim. Quando a Hebe fez 81 anos, que ela voltou do hospital, nós fizemos um programa especial em que nós tínhamos 275 pessoas na plateia, 200 conhecidas, do elenco todo do SBT, todo, de novela A Praça é Nossa, nas primeiras fileiras ali, mais o auditório comum, normal dela, que eram os fãs, e a gente abriu o programa. Esse programa tem muita emoção, porque ela voltou de férias, foi para o tratamento, e aí a gente fez um programa especial. Esse programa especial, a gente começou com 4 convidados especiais, que eram 4 pessoas que ela amava. Ney Matogrosso, Leonardo, Maria Rita e Ivete Sangalo cantando Andar com Fé. Para só um pouquinho. E aí... Não quero nada. E aí, eles entraram, a abertura do programa eram os 4, cantando Andar com Fé, e a Hebe entrando. Nossa! Você via o Carlos Alberto de Nóbrega passando... A Hebe, fala, Carlos Alberto. Ele, não tenho palavras. Todo mundo aplaudindo, a Hebe de pé. Foi maravilhoso esse programa. Então, me marcou muito. Você está emocionada lembrando. Como é que você ficou no dia lá? É do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E aí a Hebe ia entrevistando, ia conversando com as pessoas, o auditório estava ali, a gente conseguiu levar a Ana Maria Braga, a Xuxa, a Marília Gabriela para a primeira, né? As pessoas que não estavam mais no SBT, que já estavam em outras emissoras. Então, Ana Maria Braga foi, a Xuxa foi para a primeira fila, a Maisinha, pequenininha ali do lado. E foi um programa emocionante. E a plateia toda, de elenco de novela,
do SBT, ao casting todo, de César Filho a Celso Portiolli, enfim, a Carlos Alberto de Nóbrega, ao elenco da praça, a todo o pessoal de novela, sabe? Então foi muito emocionante. Isso foi em 2010. Os seus olhos brilham quando você fala sobre ela. Tem saudade dela? Muita. Viajar com a Hebe, ou mesmo jantar fora com ela, era muito leve, era muito genuíno. Mas você sabe que, assim, as lembranças que eu tenho foi quando uma das últimas vezes eu fui com os meus filhos, sabe, vê-la, e ela já não estava com tanta energia, ela estava muito machucadinha, né? E aí foi nesse momento que, quando eu a vi, assim, doentia, eu não sabia o que fazer. Então, eu mandei uma caixa com um colar escrito Vida em ouro. E escrevi no cartão assim: o que eu te desejo está escrito em ouro. Porque eu não queria escrever para ela: saúde, você vai ficar boa. Porque o câncer é uma doença muito devastadora. E às vezes eu acho que o câncer é uma sorte, assim, de diagnóstico rápido ou tardio. O câncer é isso, na verdade. A gente já vai aprendendo. E tá aí uma pessoa que não devia ter morrido, era a Hebe. E aí eu mandei um colar escrito Vida em Ouro. E foi muito... eu entendo ela, porque a gente nem estava tão próximas nessa época, por uma série de motivos, e ela nunca mais tirou o colar. Então, é como se eu sabia que eu estava com ela. E eu entendi que ela... Eu acho que eu adoraria ter cuidado dela até o último dia. Em 2029, daqui a menos de 3 anos, se completa o centenário de Hebe Camargo. O que vocês estão planejando para essa data? A gente quer fazer coisas marcantes, né? Estamos, quem sabe, aí pensando talvez um novo livro, exposições. A gente sempre falou numa escola de samba, homenageando, né? Acho que 100 anos o centenário seria ideal para isso. Então, temos esses projetos aí. Quem sabe, eu tenho muita vontade de... Porque aqui a casa Hebe, né? É aberta a convidados e muita gente pede para o público, né? Quem sabe algum empresário entre de parceria com a gente para montar um museu Hebe, alguma coisa assim, que o público pudesse ir, né? Então, tem vários projetos. Bruno, só relembrando, né? Minha mãe é de 1929 e nós temos ainda na televisão, no teatro, duas gigantes da dramaturgia, que são Fernanda Montenegro, maravilhosa, que está plena, né? E Natália Timber também, incríveis, que são do mesmo ano da minha mãe. Então ainda aí encantando o Brasil com seu talento, né? Talvez ela pudesse estar também, né? Mas isso é Deus que decide, não somos nós. E realmente ela, entre viver sem poder fazer as coisas que ela gostava, isso ela ia ficar muito triste. Porque minha mãe amava a vida. Ela amava tomar o champanhe dela, brindar, jamais o uísque, viu, Bruno? Jamais o uísque. E jamais no trabalho também. Mas ela amava a vida, ela amava sair com os amigos, restaurante, a mesa que ela ia para ela era uma festa, né? Era um brinde a cada 30 segundos, estavam brindando, né? Então, realmente, acho que a vida é isso, né? A grande lição que ela deixa é essa, né? É você amar a sua vida, é você amar os seus momentos. E não é uma coisa assim, não é só porque você está num restaurante chique tomando champanhe. Você pode estar em qualquer restaurante comendo A gente ia muito nessa década de 70, mas a gente você pedia uns frangos, vinha na cestinha, você comia com a mão mesmo, sabe assim? E a felicidade era a mesma. Então acho que você tá com quem você gosta,
Você pode estar tomando uma champanhe, ou você pode estar tomando um guaraná, que eu adoro, ou... não importa. É você viver a vida intensamente, né? Porque o dia de amanhã a Deus pertence, né? Foram 23 anos ao todo você trabalhando com a Hebe, a maior parte do tempo como produtora executiva. Como é que foi o momento da saída dela do programa SBT? Ai, eu chorei muito. E por que isso aconteceu? Ai, essas coisas são mistérios, eu não sei. E eu acredito que ela tinha uma proposta melhor da outra emissora. E eu não sei se ela estava descontente ou não. Para mim, ela estava feliz no SBT. Ela amava o SBT, amava o Silvio Santos. A liberdade que ela tinha com o Silvio Santos. O Silvio Santos não tinha ninguém que falava, Hebe, você não fala disso, fala daquilo. Não. Ela tinha tribuna livre ali, o que ela quisesse falar sobre a aposentadoria, sobre o INSS, sobre os desmandos do governo, sobre isso, aquilo, a manchete, a capa da Veja. O SBT dava total liberdade para ela, falar o que ela queria. E ela sempre vinha também com pauta. A Hebe não era uma mera apresentadora que senta no sofá, apresenta as pessoas. Não. A Hebe participava de reunião de pauta, a Hebe participava do que ela queria falar na Sugeria abertura. muita coisa? Sugeria muito. Eu quero essa pessoa. Olha, essa pessoa está nas páginas amarelas da Veja. Sabe? Ela sugeria. E a gente já estava... Hebe, a gente já está pensando em convidar. Todo mundo queria estar no programa da Hebe, porque a Hebe era vanguardista, porque a Hebe levava as melhores atrações. Então, a diferença é que a Hebe conseguia tudo. A Hebe tinha os melhores atores, os melhores cantores. Ela lançou o Luan Santana. Luan Santana, a primeira vez que foi ao programa, foi na televisão, foi o programa dela. Então, você tinha esse prazer de da Hebe, trazer pessoas para o programa que nunca tinham ido em outros programas. É isso. Ou que se lançaram lá, porque a Hebe tinha uma visão. Vitor e Léo também. Alguém gostava do Vitor e Léo? Vitor e Léo. Quero o Vitor e Léo no programa. E ela fazia isso com maestria. Para ela era fácil. Hebe lançou muitos artistas. E ela levava todos eles e todos eles queriam participar do programa. Porque, além de tudo, isso era uma forma de impulsionar a carreira deles, né? Então, assim, as gravadoras mandavam os prêmios para o programa dela, pela participação nas vendagens. Então, de 500 mil, 1 milhão e por aí vai. Foi justamente num programa histórico que surge ali algo que ficou conhecido no país todo, que foi o selinho. Me conta os bastidores, como é que foi, assim, se foi uma coisa que pegou a Hebe de surpresa e a repercussão que teve desse selinho. O selinho foi assim, a Hebe era apaixonada pela Rita Lee, tanto é que num dos DVDs dela, num dos CDs dela, ela gravou uma música da Rita Lee que chama Só de Você. E a Hebe cantava, às vezes ela queria abrir o programa cantando, me deixam cantar, me deixam cantar. E essa época que ela lançou os CDs, ela sempre abria o programa cantando. E o que aconteceu? A Rita Lee estava nesse programa, foi convidada para cantar e para ser entrevistada, né? Porque a Hebe queria render papo com essa, conversar com ela, porque a Rita era maravilhosa. E aí a Rita chegou, a Hebe apresentou, ela desceu os degraus ali e lascou um beijão, um selinho na Hebe e ficou grudada assim. A Hebe fez uma cara de espanto e falou, tá vendo, Hebe? Isso é uma... Olha aí, nós temos que mudar as nossas preferências, não sei o que, Hebe. É verdade, temos que mudar. Porque a história lá em casa estava meio mal parada. Então, Hebe, vamos experimentar outras. E aí começou o famoso selinho. Tanto é que, depois da Rita, a Hebe começou a dar selinho em todo mundo. Leonardo, Jô Soares, Milton Nascimento, Gilberto Gil, enfim, todo mundo. Qual foi a repercussão do selinho nos bastidores, na direção da equipe ou no próprio SBT?
Ué, foi aceito imediatamente. A Hebe virou a rainha dos selinhos. Tanto é que as pessoas diziam, olha, eu vou entrar e vou dar um selinho na Hebe. Faz o que você quiser. E ela fazia. Ou ela tomava a iniciativa, ou a pessoa já vinha para dar o selinho. Então, isso foi muito bem aceito, porque virou uma marca registrada, sabe? E a Hebe, quando não estava no programa, mas estava no programa de outra pessoa, era convidada, ela também dava selinho. Então, era a marca registrada dela que a Rita Lee inventou. Então, quando nós falamos de alguém que viu o crescimento, participou da era do rádio, foi um dos maiores símbolos do rádio paulistano e paulista, que viu a televisão nascer, viu ela se transformar em internacional. E, vamos dizer, de um clipe a outro clipe, de 1950 a 2007, e continuar levantando bandeiras, levantando causas. Então, isso é legado, isso é pensar no futuro. Eu acho que cada um de nós que trabalhamos nessa área temos um pouco de Hebe Camargo. Você tem muita saudade da Hebe? Claro que sim, imagina. A saudade se transforma em outra coisa, sabe? A saudade se transforma em lembranças boas, né, que a gente passou ao longo desses 23 anos, desses ensinamentos, de ter vivido momentos maravilhosos com ela, ter a oportunidade de ter ido viajar com ela 2 vezes para a Disney, que nós fomos gravar programa lá quando ela fez 80 anos e antes, quando a gente foi fazer um programa especial na Disney, um programa no navio, que também foi muito especial. Então, são várias recordações. Esse programa na Sala São Paulo, que foi maravilhoso, com artistas internacionais e nacionais. Então, assim, são vários momentos bons numa carreira, né? Na carreira de uma apresentadora, na carreira de uma profissional de televisão. É delicioso. Você acha que faltou alguma coisa para a Hebe profissional? Então, todo mundo pergunta assim, qual foi um desejo que a Hebe não realizou? Um desejo teve. Uma coisa, ela amava demais, ela não conseguiu. Ela amava Portugal. E ela queria muito ter um programa em Portugal. Não pegar um programa daqui e jogar para lá, entendeu? Mas, sei lá, de repente ir lá, gravar lá, sabe assim? Que passasse na TV de lá, sabe assim? Ela realmente, esse era um sonho dela. Mas não que isso só tenha deixado frustrado alguma coisa, não. Mas era uma coisa que a faria muito feliz, eu sei, entendeu? Mas ela teve uma vida, ela mesma fala, quando eu morrer, não chorem por mim. Tive uma vida maravilhosa. Deus foi maravilhoso comigo. A grande riqueza da Hebe sempre foi a alma, porque ela falava para o povo, falava para todo mundo, independente de classe social, de raça, etc. A gente teve uma relação maravilhosa, de amor, a gente se declarava um pro outro todos os dias, sabe? Eu ficava assim, poxa, como eu ficava feliz de ver ela brilhando. Eu sei o quanto ela amava o trabalho dela, o público dela, sabe? Então, quando eu ia com ela nos eventos, que eu via aquele amor todo que ela recebia, nossa senhora, aquilo enchia o meu coração de alegria, né? Porque ver ela feliz era tudo que eu queria, né? Nós falávamos de amores, de coragem. A Hebe sempre foi uma mulher que sempre encorajou outras mulheres. Então, com certeza, esse meu lado, me arrumar 10 da manhã, cheia, pingando joias, cheia de brilhantes e brilhos, sem culpa de ter e sem culpa de ser, eu aprendi com você, Hebe Camargo. Muito obrigada. Quando olho para trás e me lembro que participei da primeira transmissão da TV brasileira, penso que isso só foi possível porque vocês, meu público, vocês sempre estiveram comigo onde quer que eu estivesse. Vocês são a minha fonte de energia e de vida. Portanto, eu posso garantir que do meu público não me afastarei, pois foi do contato com pessoas simples e humildes
que construí minha carreira. E agora eu posso dizer vitoriosa.